Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou aqui com várias perguntas do encontro de ontem. Algumas eu vou responder agora, algumas a resposta virá nos próximos encontros, nos próximos cultos, nas próximas madrugadas. Mas eu quero responder algumas já sinalizando aqui, porque eu dei atenção aqui, não só aos pedidos que vocês fizeram de oração, mas às observações e questionamentos. Aqui tem uma pergunta sobre o alto clamor e o sair das cidades, às vésperas da volta de Jesus. Como é que vai ser isso? Então, nós vamos fazer um estudo sobre isso, sobre esse assunto. Se vamos precisar sair, quem é que vai sair, quando vai precisar sair, quando é que acontece o alto clamor. Então, quando nós estudarmos os eventos realmente finais, porque nós estamos estudando os sinais do fim, mas nós vamos estudar ainda os eventos do fim, aqueles que estão ali na porta mesmo da chegada de Jesus. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre o alto clamor e sobre essa questão do sair das grandes cidades. Toma muito cuidado, tem muita conversa equivocada sobre esse assunto. Então, só jogando isso um pouquinho para frente. Outra pergunta que foi feita é com relação aos 1.260 dias. Nós vamos estudar sobre isso também. Quando é que a perseguição dos cristãos que ocorreu e o martírio, a fuga para das cidades, das grávidas, dos sábados. Então, a gente vai voltar a estudar isso no outro encontro. Agora, um outro assunto aqui que é importante que nos perguntaram como é que os países que não foram evangelizados e que a sua população, porque apenas um terço da população mundial, nós temos cerca de 7 bilhões e meio de habitantes no mundo. E desses 7 bilhões e meio, apenas 2 bilhões e meio são cristãos, somando católicos e protestantes. E mesmo nos países cristãos como o nosso, por exemplo, o Brasil, tem muitas comunidades que não têm igreja, que não têm evangelho, que a mensagem não chegou a algumas aldeias, alguns lugares. Imagina na China, que menos de 4%, na realidade 2% é reconhecido como cristão, tem mais 2% ali que está na surdina, assim, diz cristão, mas não está nos registros do governo, na Índia. Então, como é que esses países vão, até esse povo ser evangelizado, vai demorar 10 milhões de anos, alguém poderia pensar. Então, vamos pensar só duas coisas. O poder sobrenatural de Deus pode fazer com que o evangelho seja pregado em muito pouco tempo. Além dos recursos humanos, Deus tem poder para usar a sua igreja e fazer essa obra num tempo muito rápido. Mas tem uma coisa importante que está relacionada a uma outra pergunta. E as pessoas que nunca ouviram, que nunca tiveram oportunidade, que morreram ou que vão morrer sem conhecer o Evangelho, sem conhecer essa mensagem, vão se perder todos? Não. Então, aqui já é uma coisa que eu já citei em outro encontro. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Se a pessoa viveu de acordo com o que o Espírito Santo colocou na mente dela, porque a Bíblia diz em Isaías, e ouvireis por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então não importa a religião, não importa a nacionalidade, em qualquer lugar do mundo, as pessoas, mesmo não tendo acesso à Bíblia, porque Deus se revela ao ser humano de 3 maneiras. Através da natureza, e por isso que os homens são indesculpáveis, através da palavra e a revelação suprema, que é o próprio Jesus Cristo, Deus encarnado. Mas nesses 3 caminhos, Deus usa o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convencerá o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, em qualquer cultura, o Espírito Santo está trabalhando. E quando o homem, mesmo sem conhecer a palavra, mas ele flexiona o seu coração para o bem, para a justiça, para o que é certo, da ignorância dele sobre Deus, isso não significa que ele vai se perder. Assim como, por exemplo, tem alguns que têm deficiência mental, os índios, os escravos que não tiveram liberdade e oportunidade de conhecer. Então, cada um desses grupos que estão fora do padrão regular e convencional do projeto de salvação, apresentado dentro do Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, eles vão ser salvos pela graça de Cristo e pelo justo julgamento que Cristo é capaz de fazer, independente do ser humano. Mas para mim e para você é um privilégio conhecer a Cristo. É um privilégio conhecer a palavra. Então nós temos que fazer jus e honrar esse privilégio maravilhoso. Mas Deus é sábio. E Deus não julga como o homem julga. Pela placa de igreja, pela nacionalidade, pelo exterior. Deus julga o coração. Então, como Deus julga o coração, Ele tem condição de levar a gente para o céu que a gente nem imagina. E quando você chegar no céu e eu chegarmos lá no céu, nós vamos ter 3 surpresas. Você já deve ter ouvido isso. Qual vai ser a grande surpresa? A primeira é você mesmo estar lá. Porque por mais que a gente se esforce, a gente não tem condição. É a graça e a misericórdia. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é você encontrar gente que você nem imaginaria que jamais poderia estar lá. Gente que pela vida que você conhecia não podia mais um dia se converter ou de alguma forma encontrou a graça em Cristo. E essas pessoas também que você imaginava, nossa, fulano não era para estar aqui, não veio por quê? Então a gente vai ter 1000 anos para saber essas coisas todas.
no milênio, quando a gente estiver lá no céu. Também vamos estudar sobre isso. Ok? Então, a graça de Deus é abrangente e salva e vai alcançar a todos aí. Ok? Então, eu acho que praticamente eu respondi aqui essa questão dos países, dos escravos, a questão do ser salvo sem conhecer e como alcançar o mundo com o evangelho. Praticamente eu respondi todas as perguntas aqui e algumas outras aqui. Sim, tem mais uma aqui, para a gente fechar aqui. A questão aqui, no que nós vimos ontem, que quando Cristo estiver voltando, um estiver no campo, outro estiver em casa, um será deixado, será levado em cima do telhado, tal, se quem estiver desse não sai. Então, veja só, essa questão de um ser levado e outro deixado não é a ideia do arrebatamento secreto, que você está caminhando, até tem um hino interessante no meio evangélico, que diz assim, é o Rei Bem-vindo, né? E na letra original, ou na letra que se canta em diálogos, é assim, o mercado está vazio, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. E essa letra está dizendo o seguinte, o avião era crente, o piloto desapareceu, foi arrebatado, quem estava no avião ficou no sal, aí vai morrer. Então, essa ideia, embora esteja no hino, em algumas traduções, né? Porque na nossa tradução adventista não tem essa tradução. Tem um hino, mas com uma versão bíblica, não essa versão da doutrina do arrebatamento secreto. Então, essa ideia de que um vai ficar e outro vai ficar, não é a ideia de arrebatamento. A Bíblia não tem essa conceituação de arrebatamento secreto. É a ideia do direito de ser salvo. Então, pode ser marido e mulher, dormindo na mesma cama. Quando Cristo volta, um vai e o outro fica. Mas não quer dizer que fica aqui com outra oportunidade. Vai ser deixado para morrer. O pai, o filho. Então, é assim. É a salvação. É o direito, o privilégio de quem conheceu e aproveitou e entregou o coração para Jesus. Mas vamos lá para o assunto de hoje. Certo? Alguma coisinha mais a gente vai destrinchar nos próximos estudos. Tem muita coisa linda vindo por aí. Então, o que a gente precisa saber do assunto de hoje? O assunto de hoje é um assunto muito interessante, eu quero compartilhar com vocês esse assunto. Eu já vou botar uma tela aqui para chamar o assunto de hoje aqui. Vamos lá. Esse assunto aqui é o sonho profético do rei. A gente vai estudar, nós vamos entrar hoje no livro do profeta Daniel. Existem basicamente 2 livros proféticos, ou 2 livros de cunho profético apocalíptico. Quando a gente fala apocalíptico ou escatológico, são os eventos que se referem ao final dos tempos. A história que culmina com o final do tempo. Então, porque Isaías, por exemplo, tem profecias apocalípticas, mas ele é mais um livro de profecias messiânicas, que apontavam para a primeira vinda de Jesus. Mas Daniel não. Daniel se junta com o Apocalipse, como eu já disse no começo, é a capa e contra capa. Então, hoje nós vamos fazer o primeiro estudo em Apocalipse. Nós vamos estudar vários. É o estudo mais básico, é o estudo elementar da profecia de Daniel. Então, é o sonho do rei. O que foi que o rei sonhou? Quem foi esse rei? Vamos lá. Capítulo 2, verso 1 e 2 de Daniel. Diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Veja só, isso aqui é uma história conhecida por muitos. O rei pediu, chamou todo mundo, ele ficou agoniado quando acordou, não conseguia saber o que estava acontecendo. E ele chamou seus magos, os especialistas, os cientistas, os pesquisadores, os caldeus, chamados resumidamente de caldeus, para decifrar o sonho. E os camaradas perguntaram: mas rei, vocês viram lá, vocês leram, né? Conta o sonho para a gente. E o rei não sabia, não lembrava mais nada do sonho, sabia que era um sonho importante e que tinha alguma coisa muito séria para acontecer e que tinha a ver com o reino dele, porque ele foi deitar pensando no futuro do reino dele, então, mas não sabia o que era. E aí desenvolve toda a história, dá um decreto: se vocês não falarem, aí todos os sábios vão morrer, vão mandar. E chegou ao ouvido Daniel, que era um servo de Deus, temente a Deus, que estava lá, que foi levado como escravo para a Babilônia, mas permanecia fiel a Deus, e ele não dependia de circunstância para ser crente. Sabe, tem muito crente que é só crente quando está tudo bem na vida, né? Mas Daniel estava lá na corte do rei, como escravo, apesar das benesses que tinha por ser um nobre, mas estava escravo, mas lá continuou fiel a Deus. E, então ele ficou sabendo da história, conversou com Arioque, como vocês viram aí, e ele então agora volta para o rei para explicar, porque Deus revelou para Daniel o significado do sonho do rei. E o significado do sonho desse rei tem muito a ver comigo e com você hoje.
Então, e com a história da nossa humanidade, com a história humana. Então, vamos ver aí o que foi que Daniel compartilhou com o rei e que deixou o rei tão preocupado, tão angustiado. Vamos lá ver a conversa de Daniel com o rei. Olha só. Disse Daniel ao responder ao rei: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Então, Daniel deixa primeiramente claro uma coisa fantástica. Quem revela, quem sabe o futuro, não é astrólogo, não é mago, não é cartomante, não é quiromante, não é tarô, não é nada. Só quem de verdade conhece o futuro da humanidade, o futuro da nossa vida é Deus. Então, a gente tem que ter essa coisa. E tem gente indo atrás dessas coisas, né? Horóscopo, esse negócio, tudo coisa do diabo. O único que sabe o futuro, que sabe o que acontece, é Deus. Então, a gente tem que ir atrás de Deus. E Deus revelou para Daniel, que agora vem para Nabucodonosor com a história, com a descrição. E já diz uma coisa: esse teu sonho é um sonho profético. Esse teu sonho é um sonho que vai revelar não só o tempo presente, mas a história, o que vai acontecer depois, no futuro, o que há de vir. Então, aí ele dá uma sinalizada do que foi. Começa a dizer, então, o que foi que o rei sonhou. Ele estava falando isso para o rei, mas o rei não sabia. E ele diz assim, então: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Quando Daniel falou isso, a mente de Nabucodonosor se abriu. Aí ele começou a lembrar do sonho. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E eu fico imaginando aqui Daniel desvendando o sonho para o rei, e o rei dizendo: é isso mesmo, Daniel, é isso mesmo. E aí ele ainda diz, ele descreve, depois a gente vai ver aqui o significado de cada coisa, e você viu e viu uma pedra grande e bateu nos pés da estátua, arremessou tudo, acabou com tudo com a estátua. É isso mesmo, Daniel, foi isso que eu sonhei, foi isso que eu sonhei. Ok, Daniel, eu sonhei, está certo. Mas e daí? E o que significa isso? Então Daniel começa a explicar o sonho para o rei. E o sonho que você está no capítulo 2, versos 38, 40 e 41. Então vamos ver aqui a descrição do sonho que o rei teve, segundo Deus revelou para Daniel. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre a terra, e um quarto reino, será forte como ferro. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte barro de oleiro e em parte ferro, isso será um reino dividido. Então Daniel já foi claro em dizer que aquela estátua representava reinos na história humana, reinos que teriam um poder universal para suas épocas, para os seus períodos. Então, quando a gente vai entender, a cabeça de ouro, ele já disse que era o próprio rei. Tu és a cabeça de ouro, que era o rei de Babilônia. E Babilônia teve esse domínio mundial para a sua época ali, quando eles tomaram e conseguiram o poder ali no ano 605. Foi justamente quando Daniel também foi levado como cativo para a Babilônia. Babilônia começou a dominar as nações, se tornou uma grande potência. É como se era mais poderoso do que os Estados Unidos hoje. E Babilônia dominou o mundo e tinha muitas colônias, e o império, especialmente o povo de Deus, estava ali sob o domínio de Babilônia, dominados como escravos, do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C., quando, em 539, os medos se unem com os persas e investem contra a Babilônia e tomam posse da Babilônia. Ali, dois impérios unidos contra um, conseguiram. E do ano 539 ao 331, veja que foi um domínio, um período razoável, um domínio grande de domínio persa, né? Representado aqui pelo peito de prata, que é um reino que veio depois da Babilônia. E aí depois, então, no ano 531, sob o comando de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, a Grécia se fortalece e invade a Medopérsia e assume o domínio de todas as colônias e países que estavam sob o domínio da Medopérsia. E se torna um grande império mundial. E influenciou politicamente a cultura. Veja que hoje em dia nós temos muita influência do pensamento grego na ciência e tudo mais. A Grécia, embora hoje seja um país pequeno, mas já foi uma potência muito grande.
Só que Alexandre acabou morrendo cedo, porque era um cachaceiro, bêbado, vencia as nações, vencia o mundo, ganhava reinos, mas não conseguia dominar o próprio ventre, não conseguia dominar os vícios. Por isso que a gente está orando pelos viciados aqui. Tem muita gente com um vício terrível, né? O vício destrói o homem. E Alexandre da Grécia, o Grande, foi dominado pelo vício, depois os seus comandantes tomaram conta do reino, mas não deram conta. E em 168 a.C., Roma vem, assim, a Grécia é representada pelo quadril de bronze da estátua, né? E aí depois vem um império duro, férreo, que são as pernas da estátua, que é o Império Romano. E aí quando você vê os filmes e lê os livros, você vê quanto era duro o Império Romano, né? A Pax Romana era a Pax de ferro, a paz conquistada pela força mesmo. E foi um império muito longo. Foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, essa foi a descrição que Deus deu através de Daniel para Nabucodonosor. E a descrição ficou muito clara na cabeça de Nabucodonosor. Ele compreendeu, ele exaltou o Deus do céu, ele glorificou o Deus do céu, mas tem dois detalhes ainda no sonho de Nabucodonosor que para nós é muito importante. Porque, veja só, o sonho, aí a gente viu aqui que o Império Romano, ele terminou em 476 depois de Cristo, quando a Roma imperial perdeu a sua força, se dividiu, o Império Romano foi se esfacelando, mas aí diz que depois disso viria um reino dividido, que eram os pés da estátua, que era uma mistura de barro com ferro, que não se mistura, com 10 dedos ali e tal. O que significa esse império dividido? E logo depois vem uma pedra e bate nos pés dessa estátua, e esmiuça, e aquela pedra cresce e se torna um reino. E aquela pedra representa o reino de Cristo, o reino de Deus. Então vamos ver aqui agora a parte final desse estudo, que é justamente isso que a gente acabou de narrar aqui. Vamos ver como é que Daniel faz essa descrição para Nabucodonosor. Olha só, atualizando aqui, para você saber qual era a sede do Império Babilônico, mas eles tomavam conta de toda a área. Então, se você olhar esse mapa, a parte grande de baixo é a África, aí tem o Oriente Médio, o Mar Mediterrâneo ali. Aquele vermelhinho era o Império Babilônico, a sede ali deles, e que hoje está naquela região da Síria, ali, aquela parte do Oriente, e que dominava toda o mundo conhecido naquela época. Depois deles, então, veio a Medo-Pérsia, que vem lá do lado norte, invade a Babilônia e domina o seu território e vai dominando o restante. Aí depois vem a Grécia, que também está por ali na região, depois se desloca, perde força, né? Ali a gente vê praticamente toda a parte da Europa setentrional na descrição. E depois vem aí, então, o Império Romano, né? Aqui a Europa propriamente dizendo ali, né? A região da Europa. E aí a descrição vai ficando mais bonita, porque diz que eram 10 dedos da estátua. Nós vimos que cada parte representa reino. Então, quando o Império Romano se esfacelou, foram divididos basicamente por 10 nações. Aqui está em inglês, mas aí são os suevos, os visigodos, os vândalos, os burgúndios, os francos, os anglo-saxônicos, os érolos, os ostrogodos, os alamanos e os lombardos. Então, esses eram as regiões e as etnias e os povos que se tornaram as 10 nações da Europa na época, que deram origem aos países da Europa de hoje. Hoje nós temos a Europa aí. A Europa hoje está dividida. Por mais que tenham tentado fazer a União Europeia e fizeram uma união política, mas não conseguiram fazer realmente como se fosse um país só, que era a pretensão de muita gente aí, como já foi sob o domínio de Roma anterior, de Roma imperial. Mas o importante para a gente é isso aqui, meus amados, que aquela pedra que vem esmiuça a estátua, ou seja, todos os reinos do mundo vão passar e vai ser estabelecido o reino de Cristo. E nós estamos esperando isso, porque nós já estamos vivendo nos pés da estátua. E isso que é importante. O tempo que estamos vivendo são os pés da estátua. O que falta para concluir o sonho profético do rei? Só falta ser estabelecido o reino de Cristo. E é isso que estamos aguardando. E é por isso que estamos aqui todos os dias, conhecendo as profecias, entregando nosso coração para Cristo, deixando esse mundo, deixando as coisas de pecado, porque para a pedra, o reino de Cristo, a volta de Jesus acontecer, alguns dias, algumas horas, alguns meses, alguns anos, eu não sei, mas eu e você temos que estar preparados por isso. Que o Senhor nos abençoe nesse dia para isso. Até amanhã.